Hoje, o objetivo é respondermos a seguinte pergunta: quando a igreja surgiu? E aí eu quero que você pense se essa pergunta fosse feita a você. Se alguém chegasse a você e perguntasse: quando a igreja surgiu? O que você responderia? Pense aí. Qual seria a sua resposta a essa pergunta? Pensou? Então escreva aí no papel e traga à frente. Não, não precisa. Mas é para você comparar ao final dos estudos para ver se você estava com a resposta correta. Então nós vamos aprender sobre isso, nosso objetivo é respondermos isso aqui. E então você saberá quando a igreja surgiu. Por que isso é importante? Irmãos, há muita confusão acerca do que é a igreja, em que momento ela começa. É importante nós definirmos alguns termos, porque eles causam algumas dificuldades na nossa própria leitura bíblica. Então nós vamos fazer aqui, começar com algumas definições de alguns termos importantes para nós entendermos o que é a igreja e quando ela surgiu. Se nós não tivermos claro essas distinções, a nossa interpretação bíblica pode ser prejudicada. É incrível, irmãos, dizer isso, mas não entender o que é a igreja afeta diretamente a doutrina da escatologia. As suas posições sobre a escatologia podem mudar radicalmente se você não entender o que é a igreja. Então, para chegarmos a isso, nós vamos olhar alguns termos bíblicos que se relacionam de uma forma ou outra com a questão, o assunto igreja, para que você tenha claro o que são cada um desses termos. O primeiro, Israel. Para entender o que é a igreja, você tem que entender o que é Israel. Israel é a igreja? Quem é Israel? Quem são israelitas? Você é um israelita? Será? Quem são? São os descendentes físicos de Abraão, por meio de Jacó. Os israelitas são descendentes físicos, linhagem. Filho gera outro filho e assim por diante. Da linhagem de Abraão por meio de Jacó. Lembram que Deus mudou o nome de Jacó? Em um determinado momento da sua trajetória? Qual foi o novo nome que Deus deu a Jacó? Israel. Então os israelitas são descendentes físicos de Jacó. Teve seu nome mudado para Israel. Abra sua Bíblia em Romanos 9. A pastora Adriana está quase chegando aí. Estou muito ansioso para essa parte de Romanos 9, 10 e 11. Diria que esses capítulos separam os homens dos meninos. Estou ansioso para ver as exposições aqui. Olha o que diz os versos 3 a 5 de Romanos 9. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo falando dos seus compatriotas. Segundo a carne, ele quer dizer de uma linhagem física, sanguínea. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Lembra que Deus fez uma aliança com os descendentes de Jacó? É isso que ele está dizendo. A eles, aos israelitas, pertencem essas coisas. As alianças que Deus fez no passado, a lei, o culto judaico, as promessas. Deles são os patriarcas
e também deles descende o Cristo. Jesus era da linhagem de quem? De Davi e, obviamente, também de Jacó, de Israel. Ele era um israelita. Segundo, mais uma vez ele diz, segundo o quê? A carne. Ele enfatiza a linhagem de descendência física, a qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Queridos, existe algum texto dentro do Novo Testamento que diga algo diferente do que nós lemos aqui em Romanos 9? Existe alguma indicação presente nos textos do Novo Testamento que falam que a igreja se tornou uma nova Israel? Existe algum texto no Novo Testamento que diga isso? Não existe. E aqui eu gostaria de fazer uma recomendação de livro, se você quiser se aprofundar nesse tema. É este livro aqui, Por Amor de Sião, do Franklin Ferreira. Por que essa indicação aqui, eu estou dando essa indicação? Porque o Franklin Ferreira, que é um teólogo muito conhecido, respeitado no Brasil, que já escreveu uma teologia sistemática, lá na teologia sistemática que ele escreve, ele defende a ideia de que a igreja substituiu Israel. Então a igreja é o novo Israel, de acordo com aquela literatura que ele escreveu. É o transmissor que tá que eu troco? Vocês estão me sabotando, hein? Domingo e quarta. Isso é sabotagem. Já vai orando, Alexandre. Intercessão para domingo. Hã? Vai dar esse para ele? É bom já começar na fogueira, né? Ó. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, Franklin Ferreira escreveu uma teologia sistemática defendendo a substituição de Israel pela igreja. Acontece que, com o passar do tempo, conforme ele se aprofundou nos estudos, e especialmente por algumas viagens que ele realizou até Israel, ele abandonou essa ideia e escreve esse livro para corrigir o que ele mesmo havia dito. Então ele defende a posição de Israel como uma nação eleita e abre mão dessa ideia da substituição. Até gostaria de ler aqui uma partezinha que ele escreve aqui no seu livro. Ele diz assim: dessa forma, o supersessionismo, também conhecido como teologia da substituição, que é a ideia de que a igreja substitui Israel, é, no fim, uma péssima notícia, tanto para a igreja como para Israel. De forma mais clara, o supersessionismo e a noção da substituição de Israel pela igreja se opõem diretamente às expectativas dos profetas do Antigo Testamento, mas também à análise meticulosamente cuidadosa oferecida pelo apóstolo Paulo em Romanos 9 a 11. Ele diz assim: me parece urgente que a igreja cristã reexamine este ensino ainda imensamente popular. Muitas igrejas ainda creem que a igreja substitui Israel, que antes era Israel, agora é igreja, como se fosse um só povo. Ele aqui defende que a igreja deve rever essas posições. Ele diz, além disso, deixa a igreja de Cristo sem resposta ou explicação plausível diante de uma infinidade de textos do Antigo Testamento, para não mencionar a epístola de Paulo aos Romanos, com sua constante referência a judeus e gentios em todo o seu argumento soteriológico e a ênfase definitiva encontrada em Romanos 9 a 11. Ou seja, se alguém quer defender que Israel, que a igreja substitui Israel, para expor Romanos 9 a 11, vai ter que dar várias cambalhotas. Vai ter que arrumar a justificativa para aquilo que claramente está escrito ali. Então, nós temos que entender Israel como é na Bíblia. Descendentes físicos
de Abraão por meio de Jacó. Ou seja, Israel é a igreja? Não. De acordo com o Antigo e com o Novo Testamento, a igreja nunca foi e nunca será Israel. Israel é uma descendência física, é uma linhagem física dos descendentes de Jacó. Ok? Isso tem que ficar claro. Claro para todos nós. Então agora você já sabe exatamente o que é Israel. Se alguém perguntar quem são os israelitas, os descendentes físicos de Jacó. Eu vou passar vários termos aqui e no final tem uma prova para vocês responderem, para ver se vocês realmente entenderam. Vamos lá. Alguma dúvida de Israel? Não. Agora, quem são os crentes? Os crentes são a igreja? São? Todo crente faz parte da igreja? Será? Todo crente faz parte da igreja? Os crentes são os integrantes da chamada Igreja, Assembleia Universal. Não é Igreja Universal, Assembleia Universal. Inclusive os que viveram antes de Abraão. Então, olha só, a definição crente engloba todas as pessoas de todas as épocas que foram marcadas pela fé no Deus verdadeiro. Toda pessoa ao longo da história deste mundo que creu em Deus, no verdadeiro e único Deus, ele é crente. Inclusive aquelas pessoas que viveram antes da aliança que Deus fez com Jacó. Por exemplo, Noé. Noé, ele era um israelita? Não. Ele é antes de Israel existir. Ele é antes de Jacó. Ele não era um israelita, mas Noé era crente? Era crente. Noé era da igreja? Não. A igreja não existia ainda, né? Vocês compreenderam? Então é importante entender o significado, a definição de cada um dos termos. Quem são os crentes? São os integrantes da Assembleia Universal no sentido daqueles que creram em Deus, no Deus da Bíblia. Abra aí em Hebreus. Hebreus 11. E aqui nós temos 3 exemplos de crentes, pessoas que depositaram a sua fé em Deus, que faziam parte da Assembleia de Crentes, mas que não eram parte dos israelitas e nem parte da igreja. Versos 4 a 7, ali ó. Pela fé, Abel. Quem é Abel? Filho de quem? De Adão, lá no início. Lá no comecinho. Ele tinha fé ou não tinha? Ele era crente ou não era? Crente. A Bíblia fala que ele era crente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque. Lembra de Enoque? Ele é antes ou depois de Jacó? Antes. Ele é da igreja? Não. Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque era crente ou não é? Crente. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Olha aí como ele era crente. Crente firmeza. Deus arrebatou ele. De tão firmeza que ele é. Levou ele. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, crente ou não era? Crente. Construiu uma arca para a salvação de sua família.
Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ok? Entenderam quem são os crentes? Você é crente? Tomara que sim. Né? Somos crentes. Todos crentes. Próximo. Alguma dúvida? Então já vimos a definição de Israel, do que é ser um israelita. Somos israelitas? Não, acho que não tem ninguém descendente de Jacó aqui, né? Talvez alguém seja e não saiba. Acho que não. Tem alguém crente aqui? Levanta a mão. Ó, tem uns aí que ficaram em dúvida. Você vai pensar que levanta? Não levanta? Levanta a mão aí, ó. Agora a próxima definição. Essa aqui é interessante. Israel espiritual. Já ouviram essa? É bíblica também. Também você vai ver essa definição com outros nomes, como verdadeiros israelitas ou Israel de Deus. Já ouviram esses termos? Eles estão na Bíblia. São termos que você vai encontrar nas Escrituras e você tem que entender o que é isso. Se eu encontrar na Bíblia ela falando sobre verdadeiros israelitas, quem são eles? Eu preciso saber. Quem são, quando houver na Bíblia o termo Israel de Deus? Os que creram? Todos os que creram? Os crentes? Vamos ligar o primeiro com o segundo. O primeiro era o quê? Israel, descendência. O segundo era crentes. Então agora junta os dois. Todo israelita era crente em Deus? Não. Então agora nós fazemos a ligação. Nós vamos unir o primeiro com o segundo. Então o Israel espiritual abrange todos os judeus crentes. Eles são o verdadeiro Israel, que Deus chama do Israel de Deus. Então a gente tem que lembrar, todo descendente físico de Abraão era israelita, mesmo que ele não cresça em Deus. É linhagem, é filho, fazia parte do povo. Agora nós estamos falando dos descendentes físicos de Jacó, continua a linhagem física, porém que temiam a Deus, que eram crentes em Deus, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então vamos lá. Evangelho de João. Capítulo 1, verso 47. Aqui Jesus chamando alguns dos apóstolos. Ele diz: Jesus viu Natanael. Natanael também é chamado por outro nome, quem sabe? Hã? Não. Bartolomeu. Apóstolo Bartolomeu ou Natanael, ele é chamado pelos dois nomes. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. O que ele quis dizer? O que Jesus quis dizer com um verdadeiro israelita? Que ele era um descendente físico de Jacó, da linhagem, porém ele era também crente. Então ele diz, esse aí é um verdadeiro israelita. Agora Gálatas. Gálatas 6:16. E aqui você pode olhar o verso 15 só para dar o contexto do que ele está falando, né? Ele está naquela tensão da comunhão do gentio com o judeu na igreja. Então ele está falando da circuncisão e da incircuncisão. Então ele diz ali, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra,
paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então aqui ele está falando de Israel de Deus como judeus crentes. Ele diz, olha, pouco importa a circuncisão. O que importa é o coração, se eles creem de verdade. E esses são o Israel de Deus. Se o judeu ele crê, então ele faz parte do Israel de Deus. Entenderam? Mais essa definição esclarecida? Se você olhar esses termos agora, Israel de Deus, verdadeiro Israel, Israel espiritual, o que você sabe que é? Judeus crentes. Judeus que criam de verdade. Não eram só descendentes físicos e que não acreditavam, mas eram crentes de fato e de verdade. Já, Marcelo? No meio do negócio, Marcelo? Vai. Microfone? Sem microfone? Não. Só para conseguir pegar a sequência. Esse crentes, né, caracterizado como verdadeiro ou israelita, inclui e abrange crer. Aqui no Novo Testamento já inclui crer em Jesus. Mas em toda a história não abrange crer na promessa. Na promessa de Deus. Então, vai depender da época, porque a revelação foi progressiva. Deus foi entregando mais revelação com o passar do tempo. Então, dependia da revelação que eles tinham naquele momento. Eles tinham que crer na revelação de Deus. Sempre envolveu um libertador prometido, né? Agora, esse libertador, às vezes, ele está mais obscuro, em momentos estão mais claros. Aqui em Gálatas, sabe o nome e o sobrenome. Lá no passado, não se tinha muita informação sobre ele, né? Mas sempre crendo nas promessas que Deus estava entregando sobre o libertador que viria. Isso define o que é o crente verdadeiro. A crença nas promessas de Deus. Ok? Podemos passar para o próximo? Mais uma. Aqui vem filhos espirituais de Abraão. Quem são esses agora? Agora complicou, né? Estava fácil até aqui. Quem será que são os filhos espirituais de Abraão? Mais uma vez, nós vamos ver os textos que falam esses termos, tá? Aqui engloba todos os crentes, judeus e gentios, porém com esse detalhe, a partir de Abraão. A partir de Abraão para frente. Todo crente, seja ele judeu ou gentil, a partir de Abraão é considerado no Novo Testamento como um filho espiritual de Abraão. Somos filhos espirituais de Abraão, nós? Somos. Noé é um filho espiritual de Abraão? Oi? Por quê? Antes. Tá ficando? Tão espertos, né? Já estou vendo firmeza. Então vamos lá. Textos. Primeiro, Romanos 4. Verso 16 a 17. Então diz ali. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida por toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei. Qual é a descendência que estava no regime da lei? Jacó, né, de Israel, dos israelitas. Mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós. Aqui ele está falando de todos nós judeus? Está falando de toda a igreja. Está falando de judeu e gentil. Ele está colocando Abraão como pai de todos os que creem. Como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos
e chama à existência as coisas que não existem. Ok? Agora, Gálatas 3, verso 7 e verso 29. Verso 7. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Então ele coloca aqui como requisito de sermos filhos de Abraão a fé. Então é uma descendência espiritual. E aí o que diz o verso 29? E se vocês são de Cristo, nós somos de Cristo. A igreja é de Cristo. Gentios convertidos são de Cristo. Judeus convertidos são de Cristo. São também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então essa é mais uma categoria que nós vamos... Filhos espirituais de Abraão. Quem que engloba? Os crentes, sejam judeus e gentios, a partir de Abraão. Todos são filhos espirituais de Abraão, porque creram nas promessas, porque creram, tiveram uma fé semelhante à fé de Abraão. Então, tendo entendido essas definições, irmãos, e elas são extremamente importantes para que a gente não faça confusão, para que a gente não olhe a igreja como algo que ela não é, para que a gente não confunda esses termos, é importante nós termos definido de maneira clara. Agora nós vamos entrar em alguns textos que são importantes para a gente definir o que é a igreja, para a gente entender o que é a igreja no Novo Testamento. E aí, então, por meio da definição do que é a igreja, nós vamos poder entender quando ela de fato surgiu, quando ela começou. Certo? E aí, no final, nós vamos testar o nível de habilidade em definirmos esses termos. Vamos ver se todo mundo pegou aí, se vai responder certinho. Provavelmente vai ficar para a semana que vem, essa parte final. Mas, vamos lá. Igreja. Alguns textos importantes para nós entendermos o que é igreja. Primeiro, Mateus 16, 18. Texto importantíssimo aqui para a gente entender quando surge a igreja. Todo mundo achou? Aquele famoso diálogo de Jesus com Pedro, né? E aí ele fala aqui, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, qual é o verbo que tem aqui agora? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando aqui da edificação da igreja. Quando a igreja seria edificada, construída? É no passado, naquele momento que Jesus está falando, ou no futuro? O que ele diz ali? Qual é o tempo verbal? Está falando do futuro. Eu edificarei a minha igreja. Ou seja, nesse momento, durante o ministério terreno de Jesus, a igreja existia? Não. Não tinha uma igreja para ir lá. Estou fazendo uma pegadinha. Não, igreja como definição não havia ainda, né? É algo que aconteceria depois, algo futuro. Jesus fala da igreja vindo a existir em algum momento. Por meio do ministério de Pedro, se iniciaria em algum momento mais para frente a igreja. Você é Pedro e sobre essa pedra eu edificarei. Em algum momento isso vai acontecer. Futuro.
Então aqui fica claro que a igreja não existia ali ainda. Era algo que estaria ainda para acontecer. Próximo texto, 1 Coríntios 12, 13. Aqui nós vamos encontrar uma das marcas exclusivas da igreja. Uma das marcas exclusivas da igreja. Algo que só ocorre dentro dos membros da igreja, que não acontecia antes da igreja ser fundada, edificada por meio do ministério do apóstolo Pedro. Então o que diz ali? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Nós vimos isso aqui nas exposições de Atos, o que é o batismo do Espírito Santo. Em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então, do que isso aqui está... O que é essa marca distintiva da igreja? A habitação do Espírito Santo. Os crentes da era da igreja eles desfrutam desse privilégio singular da história, de ter o Espírito Santo habitando de forma permanente no seu corpo, no seu coração, dentro dele. Isso acontecia antes da igreja? Isso acontecia com os crentes do Antigo Testamento? Não. Não acontecia. Não havia, então, o Espírito Santo? Havia. Mas o ministério do Espírito era de uma forma um pouco diferente, como ocorre no Novo Testamento. O povo judeu, eles ansiavam, eles tinham desejo de desfrutar dessas promessas do Espírito Santo habitando neles. Hoje eles podem usufruir dessa promessa? Pode, basta crer em Jesus e ser habitado pelo Espírito Santo. Então isso é uma marca distintiva da igreja. O Espírito Santo habitando nos crentes. Agora vá para Efésios. Vamos ter vários textos aí em Efésios. Efésios 2, versos 19 e 20. Diz ali, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então a igreja, ela é edificada não somente com base no ministério dos profetas, mas também com base no ministério apostólico. A igreja ela é construída sobre um fundamento, e esse fundamento não são apenas os profetas, e aí você teria vários no Antigo Testamento, mas é também uma construção feita em cima do fundamento apostólico. Isso foi essencial e fundamental para a edificação da igreja. Não há igreja sem apóstolos. Quando é que os apóstolos surgiram? Novo Testamento. Então a igreja não pode existir antes porque não há a fundamentação apostólica. Efésios, voltando aí, capítulo 1. Outra marca distintiva da igreja aqui nesse texto. Versos 20 a 23. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo está dizendo aqui que
Jesus ele foi colocado em uma posição de autoridade depois da ascensão e glorificação, e ele diz que Jesus foi colocado como o cabeça da igreja. Dizer que a igreja existia antes da ressurreição, da ascensão de Jesus, é o mesmo, de acordo com Paulo diz aqui, do que você dizer que havia uma igreja sem cabeça. Antes de Jesus, era uma igreja acéfala. Não, ele está dizendo aqui, a igreja, uma distinção da igreja é que Jesus, depois de colocado na condição de poder, autoridade máxima do universo, ele se torna o cabeça da igreja. Efésios 3, versos 4 e 6. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, Paulo está dizendo que a realidade da igreja era algo misterioso. Até no Antigo Testamento não havia essas informações sobre a igreja. A igreja era um mistério. E isso veio à luz, isso foi revelado nos tempos apostólicos. Os apóstolos revelaram essa realidade. Então, antes não havia igreja. Agora, o último texto. Capítulo 4, versos 7 a 8. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz que ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que é a igreja? Senão uma comunidade de santos, de pessoas separadas por Deus e que são dotadas de dons espirituais. Não é isso? A realidade do corpo, vários membros, cada um tem a sua forma, cada um tem a sua função, mas todos cooperam para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós, a comunidade dos santos da era da igreja, Deus concedeu dons, Cristo concede dons a cada um de nós. Mas esses dons aqui, de acordo com Efésios, só foram dados, só foram concedidos a nós crentes quando Jesus foi assunto, quando ele subiu às alturas. E aí então concedeu dons aos homens. Então, queridos, é mais um texto que a implicação dele é que a igreja não podia existir antes da ressurreição e ascensão de Jesus. A igreja, como nós conhecemos, essa realidade de judeus e gentios unidos em um só corpo, vários membros, todos dotados de dons espirituais, servindo uns aos outros para edificação, é algo que não existia antes da ascensão de Jesus. Por isso que, se alguém aceitar a ideia de uma igreja fundada nos tempos do Antigo Testamento, ela vai ter que lidar com esses problemas. Então, quer dizer que a igreja do Antigo Testamento ela era uma igreja sem dons espirituais? Porque os dons só foram concedidos a partir da ascensão? Então, a partir daqui, nós já temos uma pequena noção de onde que a igreja vai iniciar. Não vamos seguir adiante, porque ainda tem os símbolos da igreja, para então nós definirmos exatamente o que é. Então nós temos mais alguns textos para ver pela frente, e aí para não extrapolar o tempo, paramos aqui, continuamos na semana que vem. Alguma dúvida até aqui? Ah, vai levar o microfone. Não, vai falar no microfone. Fala aí, vai ficar gravado. Então, pastor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor. Poxa, eu expliquei mal então, dona Luísa? Para eu entender, para o meu entendimento, eu não entendi. Filhos espirituais de Abrão.
ah, crentes, judeus e gentios. Uhum. Porque a partir de Abrão que a gente é considerado filho Porque antes de espiritual. Abraão não podia ser considerado filho dele, não existia. Porque a ideia de filhos de Abraão é de uma fé semelhante a Abraão naquilo que Deus prometeu a Abraão. Quais foram as promessas que Deus fez a Abraão? Que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. Então, por isso que há filhos espirituais, porque tiveram a mesma fé de Abraão naquelas promessas que englobem a salvação de todos. É por isso, só por isso. E é a Bíblia que faz essa definição. Se tá ruim, é a Bíblia que não explicou direito. Então, tá bom. Ficou explicado agora? Quem quer ouvir? Tá bom. Então, pastor, eu não sei se isso vai ser explicado mais para frente, mas eu entendi bem a distinção entre Israel e a igreja. Uhum. Mas eu queria saber, se pudesse explicar um pouco mais, qual que deveria ser o nosso posicionamento hoje, e pergunto isso perante algumas igrejas, ou até mesmo o próprio Franklin, Uhum. que vem se posicionando entre a relação com a igreja e Israel atualmente, Certo. sabe? Então, se puder explicar, já que são coisas diferentes, qual deve ser o nosso posicionamento com Israel como nação hoje? Nós cremos que nós temos que entender Israel de acordo com o que a Bíblia fala sobre Israel. Eles são um povo eleito por Deus. Deus fez uma aliança com essa nação. Deus constituiu eles com nação. Deus entregou promessas a eles. Muitas dessas promessas ainda não foram cumpridas. Muitas dessas promessas escatológicas, que falam acerca de um reino messiânico, que falam da restauração de Israel como uma nação dominante neste mundo. Nós cremos que todas essas promessas que estão no Antigo Testamento, que ainda não se cumpriram, um dia se cumprirão. Neste momento, para salvação, qualquer israelita, judeu, ele precisa crer em Jesus. Eu creio que aqui nós não podemos cair nos extremos, porque eu vejo isso no meio evangélico. Uma supervalorização de Israel ao ponto de usarem elementos judaicos no culto evangélico, bandeira de Israel, Arca da Aliança. Isso não é bíblico. Nós não fazemos parte do povo de Israel. Hoje, o Israel de Deus são crentes em Jesus. São aqueles judeus que se converteram. Mas nós cremos que em algum momento da história escatológica, Deus vai voltar os olhos para aquele povo. A prova disso é Israel existir até hoje. Talvez seja a maior. Tem historiadores, pessoas que estudam a história mesmo, e muitos nem crente não são. Eles dizem que a maior prova da existência de Deus que poderia ser usada e que muitas vezes não é usado é Israel existir até hoje. Porque é um verdadeiro milagre o que aconteceu com Israel. Um povo que foi espalhado pelo mundo, em algum momento retorna, tem de novo posse de uma terra, existe hoje como uma nação. Então nós temos que ver com equilíbrio isso. Hoje nós temos que evangelizar os judeus. Nós temos que orar como nós oramos para todos os povos. Mas nós devemos saber com clareza que em algum momento Deus vai voltar os seus olhos para eles. Eu creio que o pastor Adriano vai abordar algo nesse sentido em Romanos 11, nessa parte escatológica. Né? Vai ter que abordar um pouquinho sobre isso, sobre os planos de Deus para Israel. Então, não sei se cheguei a responder, se mais ou menos... É só porque eu fico um pouco em dúvida, porque tem tanto teólogos como até mesmo igrejas como instituições, elas apoiam Israel, principalmente nesse período de guerra, como se tivesse uma ligação, como se devesse apoiar mais Israel na guerra do que, sei lá, a Ucrânia ou a Rússia, entendeu? Eu creio que essa questão assim. Que eu vejo a mão de Deus com esse povo ao longo da história, cuidando. É inegável isso.
sabe? Mas eu acho que as nossas posições, elas devem ser sempre moderadas. Então, nós não podemos apoiar tudo aquilo que Israel tem feito. Mas, por outro lado, é real uma perseguição diabólica sobre essa nação. Ao longo de toda a história, a tentativa de extermínio desse povo ao longo da história, isso certamente tem uma influência diabólica. Mas nós devemos ser sempre ponderar biblicamente com tudo aquilo que é feito, sabendo que Deus tem um plano com eles. Agora, a nossa função hoje é evangelizá-los, assim como qualquer outra nação. Né? Talvez seja porque muitas vezes a ligação do Salmo 122 da oração pela paz de Jerusalém, né? Se aplique. Acaba se aplicando muitas vezes, fala, orem pela paz de Jerusalém, que eles sejam prósperos aqueles que a amam. Muita gente aplica isso de uma maneira literalista, assim, sem considerar a questão da diferença Antigo e Novo Testamento, lei e graça. Né? Então, esses pontos devem ser sempre colocados e ponderados. A única coisa que é importante dessa ligação é que Israel nunca será a parte do Messias. Nunca. Né? É a nação de Israel, não importa o que fizer. Não, sem Cristo não adianta nada ser israelita. Tem linhas que chegam a pensar que o povo judeu ele é salvo sem Messias, sem crer em Jesus como Messias. Crer em Messias eles creem, mas que virá, né? Mas acham que são salvos simplesmente por fazer parte da aliança antiga. Isso não é verdade. Paulo tratou isso, Romanos 4, 5, 6. Exatamente. E ali Paulo, na sequência de 9 a 11, ele vai falar bem sobre esse momento da história que nós estamos, onde Deus, ele endurece o coração do povo de Israel para que houvesse o tempo dos gentios, e então os gentios fossem salvos até o momento onde Deus se voltará novamente para o povo de Israel, e então todo Israel será salvo. Eu quero ver o que o pastor vai explicar de todo Israel será salvo. É isso aí? Alguma dúvida a mais? Ficou? Mas... mais ou menos, né? Microfone. É uma confusão no meio evangélico a respeito de quando as pessoas querem falar do mistério de Deus, né? Uhum. Então se usa muito da ideia de mistério para fazer adivinhação e falar um monte de bobagem. E nos textos que o senhor leu de Efésios 3 e 4, fala a respeito do que é o mistério que a Bíblia ensina, Exatamente. que é a dispensação dos gentios que não havia antes. Não tinha previsão nas profecias antigas. É interessante saber isso, porque muitas vezes crentes que são até sinceros, eles vão falar, mas Deus está me entregando um mistério. Onde você viu isso? Na Bíblia ela fala que a gente deve aprender o mistério de Deus, né? Então, só essa... Sim. Podemos orar, então? Oremos. Pai bondoso, amado Senhor, mais uma vez agradecemos a Ti por poder nos reunir aqui, aprender mais a Bíblia. Possamos fazer sempre isso com muita humildade, com muita reverência ao texto bíblico. Que o Senhor nos guie sempre nos Teus caminhos, que o Senhor nos livre do erro e nos ajuda, Pai, a termos sempre posições bíblicas, que sejamos sempre questionadores daquilo que nos cerca. Falamos aqui sobre a questão de Israel, posicionamento que devemos ter. Então nos dá sabedoria, Deus, para lidarmos com todas essas coisas. E o Senhor nos torne sábios e nos ajude a encontrar essa sabedoria por meio do texto bíblico, que não sejamos guiados pelos nossos corações ou por aquilo que este mundo aí prega diariamente para os nossos ouvidos. Nos conserve sempre nos teus caminhos, nos dê um resto de semana abençoado, cuida de nós e que possamos estar aqui novamente no domingo para cultuar o Senhor. É o nosso desejo, é a nossa oração em nome de Cristo. Amém.